Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite em nome de Jesus. Vamos agora orar pela palavra que será lida, porque Deus vai falar conosco através da tua poderosa palavra. Vamos clamar ao Senhor e glorificar o nome do Senhor em nossas vidas, né? Antes, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos ajude. É de graça, não custa nada. Você ganha salvação de graça. A obrigação nossa é pregar, é falar do amor de Deus e te levar a palavra de salvação. O resto é contigo. Então, vamos dobrar o nosso joelho, vamos nos colocar, inclinar nossas cabeças e clamar ao Senhor. Se você gostou dessa live, você deixa seu comentário, inscreva-se no canal, nos ajude se você gostou. Se você não gostou, alguma coisa de errado, você pode também entrar e falar, olha, é isso, aquilo. E a gente ouve e conserta e vê o que está faltando para que a gente possa crescer mais e mais, e Deus vai te abençoar e vai te dar vitória no nome poderoso de Jesus. Vamos inclinar vossas cabeças agora. Querido Deus, Pai eterno e santo, Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora a minha vida, entrego agora nas tuas mãos a tua palavra. Agora eu entrego cada ouvinte, cada família, cada coração, aquele que está no carro, que está no ônibus, ouvindo a tua palavra, que ele ouça a palavra do Senhor e que ele retenha e dê fruto para a glória do teu nome. Eu entrego essa palavra em tuas mãos, fala conosco e revela a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. Que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeças como os demais, que não têm esperança. Já muitos não têm mais esperança. Muitos já não estão confiando que Jesus vai voltar. Muitos não esperam mais. Mas nós esperamos. Nós temos esperança. Às vezes assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Aí a Bíblia está dizendo, né, que nós não precederemos, os que morreram ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos vai depois. Mas Deus vai vir buscar a sua igreja, né? Aí entra aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 55, né? 1 Coríntios capítulo 15,
a 55. Aí diz assim, ó: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa palavra é poderosa, né? É poderosa. É poderosa. Aí diz aqui agora, vamos entrar aqui em 1 João 3, 10, 13. 1 João capítulo 3, 10, 13. João 3, 10, 13. João 3, 10, 13. Três, 10, 13. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar justiça e não amar o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Aí vamos lá, e agora? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. É a mesma coisa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Já lemos essa palavra, né? Agora vamos entrar em João 5, versículo 24 a 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 a 29. Versículo 24 a 29. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu Pai o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Olha a palavra, hein? Olha a palavra poderosa. Aí daqui, ó, Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Que diz assim, ó: a visão do trono da majestade divina e os 24 anciãos e os 4 animais. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça a coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás.
E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, o terceiro animal o rosto como um homem, como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E o quarto animal tinha um aspecto respectivamente 6 asas, e ao redor, por dentro e por estava cheio de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era o que há de vir. Essa é a palavra. Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir. Né? Efésios capítulo 5, versículo 17, versículo 14, aliás. Efésios 5, versículo 14. Cinco 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Essa palavra é poderosa, viu? Agora vamos entrar aqui, João 14, 1, 3. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. De 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Depois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejas vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conhece o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É poderosa palavra. 1 Coríntios 52, 15 e 52, já li. E 1 Tessalonicenses 4, 17. Primeiro Tessalonicenses 4, 17. Que diz assim: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Os ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos entrar em batalha, batalha, batalha. Aqui diz, né? De acordo com as sábias palavras de Paulo, o arrebatamento é um mistério. 1 Coríntios 15, 51, né?
1 Coríntios capítulo 15, 51, versículo 51. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 51. Versículo 51, que diz assim, né? Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Oh, meu raço. O arrebatamento será um rápido. O levantamento, a ascensão, a transladação dos salvos, com o corpo transformado e glorificado, quando a trombeta de Deus soar. 1 Tessalonicenses 4,16. E essa será a convocação dos remidos do Senhor. O lugar do arrebatamento selecionado, né, a grande tribulação. A Bíblia diz assim, o ponto de vista aceito pela maioria dos especialistas nas profecias escatológicas é defendido nas escolas pré-tribulacionistas. Os salvos mortos que ressuscitarão e os vivos salvos que serão transformados, serão arrebatados antes da grande tribulação, que abrangerá o mundo inteiro. As principais provas bíblicas que fundamentam esse ensino podem ser acessadas nos seguintes textos, né? Zacarias capítulo 14, versículo 4, né? Zacarias capítulo 14, versículo 4. Zacarias 14, 4. Né? Vamos lá. 14, 4 diz assim: naqueles dias estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o ocidente, o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Tá aqui, ó, poderosa palavra, né? João 14, 1, 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: e espera dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus vai nos livrar da ira futura. Então o arrebatamento será antes da grande tribulação. Logo no início, que a grande tribulação começar, o Senhor vai buscar a sua igreja, né? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, né? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Grande vitória, grande vitória, maravilha. 1 Tessalonicenses 5,9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou a gente para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus poderoso. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvirá falar comigo e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Sobe aqui. Apocalipse 6:19. Apocalipse capítulo 6, 19. 6:19. Apocalipse capítulo 6. O 6 diz, que diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique-se o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, ouvi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue aos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de morrer como eles foram. Uma sépia no a face de Rapantúbia.
É o, é o preço. É o preço. Vem ver. Vem e ver. Ó, Apocalipse 19, a queda da Babilônia, a alegria e o triunfo nos céus. Nós vamos ter alegria e triunfo nos céus, porque Babilônia irá tombar. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma voz, grande voz, de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia cumprido a terra, corrompido a terra, com as suas prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela subiu para todo sempre. Né? Aqui a grande prostituta caiu a Babilônia. A Babilônia caiu e ali os salvos se alegraram, triunfaram da vitória que receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? E nós vamos receber essa vitória. Tem uma promessa, não desanime. Jesus vai te dar vitória e você vai ver a glória dele na sua vida. Né? Isaías 57, 1, 2. Ó, 57, 1, 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. Aí, Isaías 57, 1, 2. O justo será levado antes do mal. O Senhor vai tirar sua igreja antes dele, antes que comece a perseguição, o Senhor vai tirar a igreja. A igreja será levada antes do mal. Está escrito, Isaías 57, 1, 2. Né? Aí que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, 8. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Manahas, Prefaio, Kunerhai. 28, 22:15, Apocalipse 22:15. 22:15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. Manahas, Canubiaçou. Filipenses 1:6.
Filipenses, um 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, ó: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Viu? Aquele que começou a boa obra, tenha por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai fazer, ao completar a obra na sua vida, na minha, até o dia do Senhor, né? Aí diz aqui, ó, Jeremias 46, 10. Quarenta e seis, 10. Quarenta e seis, versículo 10. Aí diz assim: porque este dia é dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e afartar-se-á, e a imbrigar-se-á, e com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. O Senhor tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates, né? Nunca Suvihai. Ezequiel 32. Ezequiel capítulo 30, versículo 2. Ezequiel capítulo 30, versículo 2, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, gemei, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. Viu? O tempo dos gentios. Jeremias 30, versículo 2. Eu li 1 e 2. O tempo dos gentios ele será. Então nós temos que buscar Amós capítulo 5, 18. Amós 5,18. Amós 5,18 diz assim: ai daqueles que desejaram o dia do Senhor. Para que queres vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, né? O dia que será vai ser treva e não luz. Para que queres desejar o dia do Senhor? Porque muitos estão querendo o dia do Senhor, mas não sabem que vai vir bomba, né? Temos que buscar ao Senhor, clamar o seu nome. Vamos agora agradecer a Deus, né? Agradecer para que o Senhor venha abençoar nossas vidas. Receba essa palavra. É o Senhor que está falando contigo, não sou eu. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas.
Te louvamos, ó Pai, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. Fala conosco agora, revela agora a tua vontade, visita cada ouvinte, visita, ó Deus, as pessoas no carro, na casa, aonde estiverem, vai ao encontro, salva, liberta, cura e abençoa, perdoa seus pecados, lava com teu sangue e purifica, e dá vitória, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa de Deus. E a igreja diz amém. Que Deus te abençoe e te guarde e dê vitória em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e tenha uma boa noite.